Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Eu sou o Daniel e no vídeo de hoje vamos falar sobre coleção clássica Marvel número 38, volume 38, das 60 edições prometidas para essa primeira fase da coleção clássica Marvel. Esse é o segundo volume dedicado ao Capitão América. Eu vou comentar sobre essa edição e o futuro dessa coleção que tá despertando ansiedade de muitos colecionadores. Mais detalhes depois da vinheta. A coleção clássica Marvel é um daqueles marcos da indústria dos quadrinhos aqui no Brasil. Por que eu estou dizendo isso, Daniel? Porque ela é o tipo de coleção que, quando foi lançada, despertou tremendo interesse nas pessoas, né? O número 1, que era o número do Homem-Aranha, trouxe pra gente um catálogo com o mapeamento das 60 primeiras edições. E gerou um frenesi entre os colecionadores, nos grupos, nas diversas manifestações da gibisfera, da possibilidade da gente ter esse material aqui relançado em um formato que interessava para todo mundo. Aqui eu estou falando de um HQ com 128 páginas em capa cartão e custando aí R$ 36,90, mas em promoção a gente consegue achar de R$ 23, R$ 24, R$ 22 reais. Hoje a coleção clássica Marvel já está em pré-venda ao número 48, 49, que é o número do Quarteto Fantástico, ou seja, está muito perto de atingir a marca ali das 60 primeiras edições. Na Itália, na Panini Itália, essa coleção já passou dos 200 números. E aí fica a pergunta, né? Será que aqui no Brasil nós teremos a expansão? Até agora a Panini não se manifestou. Eu em breve pretendo fazer uma live com a Panini aqui no canal. Já convidei o Leonardo, já convidei o Bernardo. Então em breve a gente deve ter uma data para esse bate-papo. E um dos assuntos é a coleção clássica Marvel, né? A minha estratégia para essa coleção, que é uma coleção extensa e que mesmo você pegando em promoção fica um pouco caro, foi selecionar alguns títulos para ir pegando quando aparecessem promoções. Então esse é um título que é mais espaçado para eu pegar aqui em casa, mas eu tô tentando manter. Eu tô chegando aí ao meu 23º, 24º volume, ela tá ali do lado da coleção de sagas. Por quê? Porque eu pego o X-Men, eu pego o Capitão América, eu pego o Homem de Ferro, e à medida que for surgindo oportunidade, eu vou correr atrás de Quarteto Fantástico e Homem-Aranha, que são mais volumosos. Então, nesses primeiros 60 volumes, o Homem-Aranha teve 10 ou 12, o Quarteto Fantástico tem 13 volumes, né? E os personagens como o Capitão América, o Demolidor e os próprios X-Men vão ser quantidades menores. Então, X-Men vão ter 4 edições apenas, e os Vingadores 6 edições. Já o Hulk vão ser 4, das 4, 3 já foram lançadas. Então, é um material que muita coisa já tinha saído aqui na coleção da Biblioteca Histórica, mas muita coisa ainda estava inédito, em especial os extras e os comentários da equipe editorial. Agora, falando deste número do Capitão América em si, essa história que traz aqui o Despertar do Hibernante é uma história muito bacana, porque ela foi produzida lá pelo Stan Lee com o Jack Kirby, mas ela é extremamente atual, assim, do ponto de vista de dinâmica mesmo, né? Trata-se de uma ameaça nazista que o Caveira Vermelha deixou escondido no território alemão para que fosse acionado, pré-programado para ser acionado no momento que ele tivesse ali algum contato com pessoas, e o Capitão América é enviado em missão para impedir que esse hibernante provoque ali uma tragédia maior. É uma história de ação que poderia facilmente ser adaptada para uma animação da Marvel, para um filme até, né? É completamente plausível. A gente vê volta e meia na Europa, o pessoal encontra vestígios de armamentos da Segunda Guerra sendo descobertos, e essa história ela explora um pouco isso, né? É o próprio Capitão América lidando ainda com a sua adaptação com o mundo moderno. A história, inclusive, começa com ele contando para os Vingadores algumas das suas aventuras na época da guerra. E aí ele já é chamado para se deparar com essa ameaça do hibernante.
As 3 primeiras histórias, 3 ou 4, porque as histórias eram muito curtas, de 4, 5 páginas. Para quem não sabe, o Capitão América não tinha um título próprio nessa época. Ele dividia a revista Contos de Suspense com o Homem de Ferro. Então, se você pegar as coleções históricas do Homem de Ferro, as capas das histórias originais vão ser Homem de Ferro e Capitão América. E na do Capitão América, a história, a capa se repete, né? Então essa capa que a gente vê aqui, que a Panini até não traduz, ó, é uma capa que ela mantém em inglês o diálogo, na verdade é um quadrinho, algum frame de uma das histórias que compõem a revista. Então essas primeiras histórias mostram a aventura do Buck sendo sequestrado por um cientista, né, que está baseado na Inglaterra. Esse cientista desenvolveu uma máquina de encolhimento. Só que ele é atraído pelos nazistas e depois dele ter capturado o Capitão América e o Buck, mas depois eles se aliam e tem uma reviravolta na história. A gente percebe que as histórias elas têm algumas lições de morais e algumas dinâmicas sociais muito típicas da época, típica dos anos 60, mas que mostram o quanto Stan Lee e Jack Kirby tentavam ali de alguma forma olhar para frente, olhar para o futuro, né? Proporcionar ao leitor uma aventura que não fosse tão datada assim e nem tão infantil. Outro comentário que eu acho importante é que essas edições históricas, elas vêm sim com um material aqui editorial muito bem produzido, deve ser produzido inclusive pelo pessoal lá da Itália, o Simon Bisi é o editor aqui que comenta e contextualiza a situação do Capitão América até essas histórias. Ele também traz a biografia do Bucky Barnes, né? É uma biografia do personagem que viria a se tornar o Soldado Invernal, e mais adiante a gente tem um outro artigo que é contando a história e a trajetória profissional de um artista da época que fazia arte final para os trabalhos do Jack Kirby. Eu estou tentando abrir aqui para a gente ver, é o George Tuska. Então esse tipo de material não existia na Biblioteca Histórica Marvel, e isso torna essa HQ da coleção clássica Marvel extremamente valiosa para quem gosta de ter a história dos quadrinhos, não só histórias em quadrinhos, mas a história dos quadrinhos em sua mão. Para fechar, essa edição ainda traz aqui uma estreia, que é o primeiro embate do Capitão América com o Batroc, que viria a se tornar aí um dos mais emblemáticos vilões do bandeiroso aí, do Sentinela da Liberdade. Sem falar em uma história também com participação do Nick Fury. Eu gostei demais de ter retomado essa coleção clássica Marvel justamente nesse volume, e aproveita e deixar seu comentário aí. Você quer que essa coleção clássica Marvel seja expandida? Você quer mais volumes além do volume 60? Pelo que está planejado aqui, o volume 60 seria dedicado aos X-Men. Será que a Panini muito em breve vai anunciar a fase 2 da coleção clássica Marvel? Vamos aguardar. Tem material do Doutor Estranho, acho que do Surfista Prateado, muita coisa boa para vir por aí. Forte abraço, meus amigos. Até a próxima.